Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um BetimCast Diálogos do Cotidiano, o podcast semanal do jornal O Tempo Betim, o nosso ponto de encontro de toda terça-feira, 7 da noite, aqui no canal oficial do jornal O Tempo Betim, no YouTube. O nosso papo hoje é para falar de um assunto muito importante, tem a ver com saúde e bem-estar animal. É um assunto muito importante, está muito quente no mercado, mas talvez você conheça pouco, que é o banco de sangue animal. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, esse é um assunto muito importante. E a Hemosul, que é uma empresa do grupo Novel, falei certo? Pronúncia certa? Certo. O grupo Novel é referência nesse tipo de serviço com protocolos e tecnologias muito avançadas, o que há de melhor no mercado para garantir a saúde dos nossos peludos, dos nossos pequenos gatos e cachorros. E daqui a pouco vem um outro tipo de animal que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E para bater esse papo comigo, eu estou com dois convidados especialistas nesse assunto. Estão com o tema na ponta da língua, que é o Tarcísio Rezende Júnior, que é o diretor executivo da Hemosul, responsável pela operação, né, da empresa, e o Hugo Vieira Frois, que é coordenador de desenvolvimento científico, pesquisador e também é sócio do setor de produção de células-tronco da empresa. Sejam muito bem-vindos, Hugo e Tarcísio. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, Marcinho. Obrigado ao Jornal Tempo aí pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Assunto bem interessante, né? Interessante e novo. Tem muita novidade. O Hugo também vai conversar com a gente, vai falar um pouquinho mais sobre banco de sangue animal, nome técnico, para que serve, vocês vão entender tudo. Mas antes, eu tenho que fazer aqui, ó, o merchan da nossa canequinha, que os nossos convidados estão com as suas respectivas canecas, que eles ganharam, vão levar, né? É deles essa. Já comecei a abertura, tem que beber uma água aqui, senão vai acabar travando. Mas então, a nossa canequinha você já sabe como é que é, né? Para você ganhar, tem duas formas, assim. A primeira, mais tradicional, é ser um dos convidados do nosso programa. Então, se você vem aqui, senta aqui na nossa mesa, nosso mesa-cast, nosso videocast, bate papo com a gente, você leva a sua caneca. Ou então, se você ainda não é um dos nossos convidados, né? Quem sabe daqui a pouco você está sentado aqui com a gente. Você pode se inscrever baixando o aplicativo de O Tempo na sua loja de aplicativos de preferência, né? Play Store ou Apple Store. Se cadastra em promoções e toda terça-feira à noite, na hora do nosso programa, do nosso episódio aqui do BetimCast, tá rolando a promoção lá no aplicativo. Você se cadastra e se você for sorteado no dia seguinte, na quarta-feira, vai estar lá o resultado no mesmo lugarzinho ali. Se você for o sorteado ou sorteada, passa na nossa redação, na Rua do Rosário 182, no bairro Angola, e resgata a sua caneca. Beleza? Tô contando com a sua participação. Tá bom? Boa sorte. Vamos bater papo? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu queria que você já começasse, tá? Vou pedir, se me dê licença, Hugo, vou passar a abertura para o nosso amigo Tarcísio. Sim. O que é, né, um banco de sangue animal, para que ele serve, qual que é a finalidade? Dá uma clareada pra gente. Pois bem, Marcinho, o banco de sangue é um centro de processamento de hemocomponentes, né, que são, o Hugo, no momento oportuno, vai estar falando aí, que tem o objetivo de salvar vidas de animais, sob vários tipos de demanda, uma cirurgia eletiva, um acidente ou um problema, uma patologia, uma doença, que ele venha necessitar de sangue. A gente fala que o sangue ele é um conglomerado, é um pacote de serviços, não um produto final, porque ele demanda uma extensão de trabalho grande até você chegar numa bolsa com tipo sanguíneo específico, né? Os animais também apresentam essa diferença de tipos sanguíneos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vamos falar também. A gente brinca que é uma bolsa viável. A bolsa viável. Uhum. É um processo longo. E até lá, a gente tem que trabalhar muito, né? Então, mas é o que a gente oferece, com uma bolsa viável, garantida, em termos de livre de qualquer tipo de doença, que ela pode ser uma veiculadora. Confiabilidade, tudo isso, né? E funciona mais ou menos no formato do banco de sangue humano, com A doador, mesma né? coisa. Com receptador, né? Com receptor, tudo mais ou menos nesse esquema. Assim. A mesma coisa. Um pouco mais trabalhosa pelo fato de, no banco de sangue humano, né, a pessoa se deslocar até o hemocentro para fazer. Mais know-how, né? Muito mais know-how, experiência. Exatamente. Tudo isso, né? Então, a gente traz esse tipo de novidade, né, já existem alguns outros bancos de sangue, mas com toda essa estrutura por trás de laboratórios do grupo e tudo,
Nós somos o primeiro em Minas para produzir em maior escala e está atendendo o mercado inicialmente aí da grande BH. Você falou já sobre serviços, que não é só um pacote de serviços. Dá uma esclarecida, quais são esses serviços, né, que são oferecidos nesse processo todo do banco de... E o que diferencia? Ele é uma hemoterapia de transfusão? Se assemelha, é diferente? Ela não deixa de ser uma hemoterapia, né, de transfusão. Ela né, para quem vivencia isso no dia a dia, né, e realmente é uma cultura que está sendo criada agora, né, de usar hemocomponentes, ela muitas vezes ela é a diferença entre o animal vir a óbito, né, falecer ou não. É muito normal você ver um animal que está totalmente prostrado, na hora que ele toma, né, a transfusão de sangue, ele revigora, né? Revigora, é quase um milagre. Assim, sim. Sabe? E dentro desse pacote tem toda uma estrutura de pessoas, de exames que são feitas, né? Como muitas vezes, diferentemente do mercado humano, que a pessoa se desloca até o hemocentro, a gente tem que deslocar, seja para atender o doador, fazer a coleta, né, na casa do doador, caso assim a gente julgue que ele tem a condição mínima necessária, né, e tal. Daqui a pouco o Hugo vai explicar pouquinho essas particularidades para a gente, né? E isso tem uma diferença entre cães e gatos, né? Por questões comportamentais que o Hugo vai estar falando. Mas tem, né, uma equipe muito bem preparada. A nossa equipe, né, o Hugo tem doutorado, né? Está terminando o doutorado na área. A nossa equipe técnica é escolhida, né? Escolhida a dedo, né? Exatamente para que nesse processo da coleta a gente, né, traga tranquilidade para o animal, né, não haja sofrimento e ele se sinta tranquilo para o processo. Você falou já na nossa conversa sobre a questão de já ter algumas outras coisas, né, parecidas, mas existe alguma legislação que regulamenta esse tipo de prestação de serviço? Ainda não. Está em fase de elaboração. Né? Temos amigos que trabalham em hemocentros animais, em um hemocentro animal em outro estado, que nos ajudou aí na formatação do nosso projeto, que é uma pessoa extremamente bem preparada que está participando da elaboração dessa regulamentação. Construindo, né? Construindo. Eu acho que tem um ponto que é importante atualizar as pessoas, é que às vezes as pessoas confundem um pouco. Quem fiscaliza tudo da parte humana é a Anvisa, mas quem fiscaliza tudo da parte animal é o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então essa parte toda de legislação, essa parte de fiscalização é realizada pelo Ministério, MAPA. Né? Exatamente. Então hoje a fiscalização, dentro daquilo que se entende como uma legislação ou como autorizações, passa pelos gabinetes do Ministério mesmo, né? De Agricultura, tudo. Mas existe também, não é também, né, uma terra sem lei, né? Existem não, de forma nenhuma. Procedimentos que é o que vocês, inclusive, têm se atido nessa construção, né? Exatamente. Na construção, a nossa preocupação é exatamente que a gente faça ele da melhor forma possível, trazendo o máximo possível de conforto para o animal naquele processo, né? Que ele venha contribuir aí com a doação para salvar uma ou mais vidas, porque às vezes a gente fraciona um hemocomponente e atende mais de um animal. Do tamanho, né? Do tamanho e da demanda, né? De qual hemocomponente. E então a gente, assim, para que ele volte também, né? Porque a doação, num processo de doação, alguém que se propõe a ser doador e uma vez não retornar, para nós não resolve. A gente precisa dessa frequência, né, que a pessoa se sinta bem, que dentro dos benefícios que a gente vai apresentar aí no momento, a pessoa venha. E assim, a gente tem conseguido pessoas que trazem gatos para serem doadores, pessoas muito envolvidas nessa questão, né, de proteção, de saúde animal. Né? São verdadeiros defensores nossos, né? Ontem, por exemplo, tivemos coleta. Divulgadores também. Divulgadores, serviço, né? Exato. Estão do nosso lado. Porque ele tá todo mundo ali em busca de garantir o bem-estar, entendendo que os animais cada vez mais ganham importância na nossa vida, na nossa sociedade e nas nossas famílias. Muitos também já precisaram de uma bolsa de sangue, aí eles sabem o valor, eles identificam exatamente o valor, é né? E o valor emocional, né? O valor mais emocional, porque a bolsa vai definir a diferença entre, às vezes, salvar o animal ou não. Exatamente. E aí, só no processo de doação,
a presença do tutor é permitida. Então, caso ele queira estar extremamente seguro, né? É um processo extremamente seguro. Extremamente seguro. Mas realizada por veterinários, né? Não, e tem uma expertise, né? Que já vem de algum tempo aí, que nós vamos falar um pouquinho daqui. Mas antes da gente perguntar sobre o grupo, eu queria que você me contasse um pouquinho, porque a Hemosul nasce aqui na Grande BH, mas já com suas asinhas já pensando em ganhar novos voos, que eu sei disso. Me conta como que foi esse estudo de mercado, vocês identificaram que aqui em Minas havia essa possibilidade, até mesmo de pivotar, de ver esse projeto ganhar novos voos e novos mercados? Sim, eu falo que eu vou citar... O mineiro é bem desconfiado, né? Vamos combinar. Muito. Eu vou citar meu pai. Meu pai sempre falou para mim assim, não existe conversa nem viagem perdida. Você pode aprender por uma experiência boa ou ruim, sempre traz um aprendizado. E assim, eu sempre nas minhas viagens, dentro do grupo, a gente tem filiais fora do estado, e eu sempre gostei muito de conversar. E aí eu sempre fico com a antena ligada. E eu via que essa era uma demanda e uma dor da sociedade, né? Até porque o impacto da doação, né, a gente falou aí sobre saúde animal, mas ela também tem um impacto indireto significativo sobre a saúde humana, porque no processo de doação, toda a triagem que a gente faz, né, da saúde do animal, ela resguarda a família, né? E tem doenças como a própria leishmaniose, que o Hugo no momento oportuno vai falar, que são doenças graves, muito mais presentes na sociedade. São endêmicas, né? Muito mais presentes na sociedade. Não tem cura, você consegue, de certa forma, paralisá-la, mas é um tratamento extremamente sofrido e tal. Então, eu fui vendo aquilo e vendo essa dor mesmo, né? Falava assim, perdi um animal por causa disso. Como a gente vem de laboratório, a gente faz muitos exames emergenciais, né? Que precisam fazer... A gente tem um prazo ali de 1 a 2 horas para estar liberando o resultado para o animal ir para uma mesa de cirurgia, eu receber um tratamento específico. E eu via que, assim, na maioria das vezes, o hemocomponente, a bolsa com qualquer componente sanguíneo que pudesse fazer diferença entre o animal sobreviver ou não, ou dar uma sobrevida legal, ela não existia, era muito pouco. Ainda é muito pouco pela questão cultural. Tinha demanda, mas não tinha oferta, né? Não tem oferta. Na realidade, hoje, qualquer oferta que você tiver ainda não atende a demanda, né? É muito grande. Muito grande. Então, assim, aí nós começamos a estudar, né? É necessário um investimento maior, porque demanda equipamentos grandes e tal. E aí fomos amadurecendo. E aí, como tomamos a decisão, pegamos um imóvel, ajustamos ele todo para o Hemocentro, ele é feito customizado para o Hemocentro, para receber o doador, né? A gente não faz a transfusão, isso fica por conta das clínicas veterinárias, a gente simplesmente faz a coleta. Mas também indicamos, tem algumas parcerias legais aqui em BH. Né? É uma rede já estruturada para prestar esse serviço. E aí, né, no final do ano passado, iniciamos as obras e tal, e conseguimos abrir aí em julho. Mas estamos, né, dentro do mercado mineiro, que eu falo que eu já trabalhei em multinacionais e eles sempre falam assim, quando você quer lançar um produto, lança em Minas. Se lá der certo, vai dar em qualquer lugar. É uma máxima do mercado. É uma cultura, assim, essa questão da gente ser mais desconfiado. Né? Eu sou mineiro, eu sou desconfiado. Então, assim... Não pode me lançar sem estar estruturado, não, porque o mineiro também ele é exigente. Né? Qualquer coisa que ele aceita, não. Com certeza. Mas aí estamos aí, né? Viemos trazer essa mensagem aqui para apresentar um projeto, né? Que quebrar alguns paradigmas, né? Alguns preconceitos aí, para que a gente consiga trazer mais doadores, né? A proposta é muito legal. Nós vamos falar muito de doação, vamos falar inclusive de benefício, para você que está assistindo aí, ó, benefício para você que quer ser doador, que tem um cachorro, que tem um gato, a gente vai falar de todas as particularidades para você entender quais são os benefícios e olha, tem muita coisa bacana. Mas antes, você falou, a empresa tem 6 meses que está aí, né, de pé, mas... Ela é nova, mas ela faz parte de um grupo que tem muito tempo de experiência aí. Tem muito know-how, muita estrada. Conta um pouquinho do grupo, né? Explica pra gente o que vocês atuam para entender como que essas coisas estão interlaçadas. O Grupo Novel nasceu também da gente identificar uma oportunidade aí no mercado de diagnósticos. Né? Nascemos
Diagnósticos animais, Animais. Né? Nosso grupo ele é estrito para a área de saúde animal. E aí, em 2011, idealizamos e criamos a primeira empresa do grupo, né, do Grupo Novel, que é a Zoogene. Né, estamos fazendo aí agora em janeiro 15 anos, né, de estrada. E o projeto foi caminhando. Já tem algumas unidades espalhadas, né? Unidades, esse detalhe, não é só Belo Horizonte. Temos unidades atualmente em Natal e uma em Governador Valadares atendendo o oeste e o nordeste de Minas ali. Em 2019, decidimos também por uma identificação entrar... Aí a Zoogene ficou muito mais bem especializada na área de pequenos animais e animais silvestres. Especializada nisso, né? E aí, em 2019, nós resolvemos entrar no ramo de grandes animais e animais de produção. Né? No caso de galinhas de corte, poedeiras, suinocultura. E aí, decidimos abrir um outro laboratório, porque como é uma equipe disciplinar diferente e também exigem licenças muito específicas, a gente é fiscalizado... pela utilização de insumos, a gente é fiscalizado pela Polícia Federal, pelo Inmetro, né, que nos concede aí uma ISO, que é a ISO 17025, que é uma específica, né, da parte de acreditação para laboratório. E o credenciamento do Ministério da Agricultura, a gente abriu um laboratório diferente porque a pegada era diferente. Em 2023, a gente acabou comprando um laboratório que é o laboratório dos mais antigos de sequenciamento genético e genética animal do Brasil. Hoje em Minas, no Brasil talvez seja o maior, né? Eu não tenho esses dados, que é o Linhagem. E o Linhagem se tornou o Arcano, que é o nosso laboratório de grandes animais. Então, hoje assim, a gente tinha parte de paternidade, tanto de cães, equinos, bovinos, aves, né? Porque o IBAMA hoje exige das aves o teste de paternidade até para evitar a questão de tráfico de animais silvestres. Uhum. Então, ele tem que ter uma origem provada, confirmada. Né? Então, assim, a gente acabou ampliando muito nosso leque. No Brasil, hoje, em termos de leque de exames, o Grupo Novel, dentro da Zoogene e da Arcano, aí, né? Que inclui a linhagem, somos o maior do Brasil em portfólio de exames. Sabe? Muito bom. E é engraçado porque lá em 2020 também nós lançamos um exame que é o exame de sexagem de aves. Porque a ave, ela nasce e a gente não sabe o sexo dela até um ano e meio. Uhum. Algumas espécies que demoram, né? A se diferenciar, né? E eu falo que hoje, em termos de pet, é o segundo maior, só perde para cães, né? Ah, é? Aves. As aves. Interessado nesse ponto, assim? Tem muitas sexagens. Assim, é um pet querido hoje, né? Então, a gente faz muito exame. Então, assim, eles coletam algumas peninhas ou uma gotinha de sangue da pontinha da unha ali e a gente determina se é macho ou fêmea. Então, ou seja, a Hemosul já nasce de um grupo que está ali já... Ela já tem uma estrutura bem robusta. História, né? Uma história e tem expertise dos seus profissionais, das suas equipes e tal. O mercado está aquecido para isso? O mercado está muito aquecido. Local, nacional, internacional? Sim, mas um dado legal, né, para quem é do ramo pet aí, foi até divulgado, eu não lembro ao bem a origem, mas foi publicado que o brasileiro ainda gasta pouco no mercado pet. Ah, é? E ano passado, estamos crescendo aí na área de saúde animal, né, do pet care, que a gente chama, que é o cuidado animal, estamos crescendo aí a média de 15% a 18% ao ano. É um mercado que já movimenta mais de 70 bilhões de reais por ano. E aí a gente é somos o terceiro Brasil. Do mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, em segundo, a China. Então, ou seja, tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Agora vamos falar um pouquinho de doação? Vamos. Só que agora eu vou te pedir licença, agora vamos conversar com o nosso amigo aqui, o Hugo. Sim. Hugo, fala aqui pra gente. A gente está falando de banco de sangue animal e, obviamente, que a matéria-prima é o sangue animal. Então, sim. Como que esse sangue chega a Hemosul? Assim, qual que é existe o papel do doador, do animal doador, né? E
Quem que é esse animal? Que tipo de animal que é esse? Normalmente a gente faz uma triagem inicial. A gente entra em contato, né? Ou então os tutores entram em contato conosco. A gente já procura saber como que está o animal, questão de saúde dele, se ele é vacinado, essas questões todas. A partir do momento que o histórico dele, o histórico clínico, mas é uma abordagem mais superficial, porque é feita por telefone. A partir do momento que o tutor concorda, somente nos cães, nós vamos até o local. A gente viu que essa parte é a parte mais fácil de fazer, porque os cães às vezes têm grande porte, né? Então, é muito mais fácil que a gente vá até o local. Aí, esses animais, eles passam por uma análise clínica inicial. Depois, a gente faz uma coleta de sangue dele para poder preparar esses exames. Mas antes de você submeter, eles têm que lembrar a questão da idade e do peso. Isso. Quando os animais, eles são... A partir do momento que a gente faz a análise inicial deles, eles são pesados. Então, para serem doadores, por exemplo, o cão, ele tem que ser acima de 25 quilos. E ele tem que ser até 8 anos incompletos. Então, a gente trabalha com animais de 1 até 8 anos incompletos. No caso do gato, ele tem que ser acima de 4 quilos e até 8 anos também incompleto. Então, esses são os critérios iniciais que a gente 7 tem. 7 anos e 11 meses, né? Exatamente. Sim, exatamente. Exatamente. E a partir do momento que o animal passa por essas etapas, que a gente vê que é tranquila essa parte da doação, a gente faz essa captação. Avançadas essas etapas. Exatamente. Há uma avaliação de comportamento do animal, né, para ver se vai ser mais tranquila essa parte de doação. Igual a gente estava falando, às vezes os cães, é mais fácil a gente fazer a captação no local. O gato, normalmente, a gente prefere que a gente tenha uma unidade lá no Hemosul, e às vezes é mais fácil a gente levar o gato para lá. O gato tem toda essa questão territorialista, né? E o comportamento dele, mais arredio, não Exato. É todo mundo que ele aceita. Isso. O cachorro é mais sociável nesse sentido. E aí ele tem que passar por um crivo, o gato, pelo um teste rápido de 2 doenças que são impeditivas à doação, que é o FIV e o FeLV, que são doenças virais. Quem tem gato sabe disso, que a gente já conhece, provavelmente já ouviu falar. Se não ouviu falar, pesquisa, que é muito sério, né? Exatamente. Muito sério. Muito sério. Exatamente. Sério. E no caso de cães, a leishmaniose. Passado tudo que tão sério e tão delicada quanto. Essas doenças, elas são a condição... Impeditivas, né? Infelizmente, se elas são está diagnosticado, deu positivo, isso. Não pode ser doador. Não pode. Igual a gente estava explicando, a gente tem esse critério do teste rápido, que ele é realizado, né, na hora dessa avaliação inicial, e é feita uma coleta e feito esse teste rápido. O teste rápido bem semelhante àquele que o pessoal fazia de Covid, aqueles outros, né? Então, a partir do momento que o animal positivou, aí a gente não consegue trabalhar ele como doador, porque a gente não pode avançar com um animal que tem uma doença dessa, porque o risco é muito grande, né? É impeditivo, totalmente impeditivo. E essa amostra, passado nos testes de FIV e FeLV ou de leishmaniose, no caso de cão, eles fazem uma coleta para serem realizados os exames internamente. O FIV e o FeLV e a leishmaniose são repetidas por outra metodologia, para a gente, né, garantir mesmo, porque o animal não tem nenhum tipo de... podem haver falhas. Lembrando que esse sangue vai ser doado para outro animal, para salvar a vida de outro animal, né? Por isso essa seriedade, né? A gente tem que garantir que esse animal que vai receber, ele está recebendo um sangue de um animal saudável. E não corre o risco dele trazer alguma outra doença. Até porque não é, né? O objetivo justamente é salvar a vida. É salvar vidas. Agora vamos pensar com cabeça de tutor igual eu aqui. Que morre de medo que aconteça alguma coisa com seus cachorros e gatos e demais pets. É doloroso esse procedimento? Não. E quanto tempo ele dura? Mais ou menos. Normalmente é um procedimento que ele dura uns 5, 6, no máximo 10 minutos. É rápido assim? É rápido. E o animal costuma ficar irritado? Por incrível que pareça. É uma questão ali também? Por incrível que pareça, os animais, eles têm uma postura que, assim, normalmente quando a gente coloca eles na mesa para poder fazer uma avaliação, ele já fica mais retraído. Então ele fica meio assim, poxa, o que vai acontecer comigo? Aí até que ele tenha alguma reação, já passou a situação. Isso é muito comum de acontecer. E quando a gente vê que ele, como o Hugo falou, na parte pré-doação, se a gente vê que ele está muito agitado naquele dia... Não pode acontecer, né? Aí a gente não faz a coleta. Por quê? Porque compromete a qualidade... Não, primeiro compromete o animal, estado porque... emocional do animal, né? Primeiramente, porque se ele estiver muito agitado, né, ele pode se machucar, alguma coisa, se debater. E interfere no próprio sangue dele, interfere né? no Que sangue. é uma a descarga hormonal ali. Acontece, até com a gente, né? Exatamente. É com a gente, quando estamos, né, nesse processo. Exato. Tudo. Tem algum tipo de preparo antes para essa doação? Algum tipo de, não sei, de rotina, né? Para esse tipo de
procedimento? Na realidade... Ele pode comer antes, ele tem que ter feito as necessidades dele? Não, nesse sentido não. Como não tem uma situação a gente, por exemplo, a gente vai de jejum, né? O ser humano vai de Como jejum. Não tem uma situação de... Tem tanto tempo que eu não dou sangue, gente, que agora já até me deu em jejum mesmo, né? Que a gente só se pede isso, né? Mais pra pessoa não ter nenhum problema ali na hora. Que às vezes ela come alguma coisa, às vezes a coisa é mais pesada, né? Então, pede isso como critério, né? Normalmente os animais, os tutores, eles já têm os horários certos, né? Qualquer hora da alimentação. Então, pra eles, não causa nenhum problema nesse sentido. O animal ele já segue mais rotina do que nós, né? Ele é rotineiro, né? Rotineiro, né? E isso é importante para animal. Uma outra coisa importante é que nós passou batida aqui, na doação... No caso de fêmeas, elas não podem estar no cio, prenhes, né, grávidas ou amamentando. Também é um fator impeditivo. Só que é um impeditivo temporário. Sazonal, digamos, momentâneo, digamos assim, né? Mas depois que passa esse procedimento, ela pode normalmente, estando dentro da questão de peso, sim, que é 20, a partir de 25 cães quilos, acima de 25 quilos e gatos acima de 4 quilos. Idade é de 1 a 8 anos incompletos. Os dois. Cães e gatos. Beleza. Eu queria te perguntar o seguinte, quanto tempo o período entre uma doação e outra, assim? 3 meses. 3 meses. A literatura fala de poder doar a partir dos 2. Mas nós, né, por reunião... Nossos critérios, né, trazidos pelo Hugo, pelo Luiz, que é o outro veterinário também que está com a gente desde o início, a gente optou por 3 meses. É o protocolo adotado pela empresa, né? Que é super seguro, está dentro do que o mercado, que a literatura né, preconiza. Exatamente. E em média, quantas doações assim vocês fazem por mês, por semana? Já tem uma média assim? Já dá para tirar uma média? Nós estamos chegando aí próximo, né? Esse mês a gente deve chegar próximo a 40 bolsas. Que ainda é muito baixo para BH. A capacidade de vocês é muito maior de coleta. Então, a base 40 bolsas mês, né, no total entre cães e gatos, não atende quase nada de BH. Se você falar, vamos atender Lagoa Santa, vamos atender 7 Lagoas, não dá. Consegue ainda. Não consegue. Né? Por isso que é tão importante grande. divulgar o papel da doação, né, e tudo. E tem algum... Para vocês, eu vou pedir para os dois, aí vocês se complementem. Esse temor, esse tabu, essa preocupação popular de que talvez cause esse sofrimento, o animal possa sofrer, quando chega o tutor, né, com essa... O que vocês falam para eles? Que tipo de convencimento vocês usam para que eles, de argumentos para convencê-los de que a doação, além de ser um procedimento extremamente seguro, ele tem um propósito de salvar a vida de outros animais, né? O que vocês falam assim? Hoje, o que a gente fala é assim... Faça um teste, participe do processo, acompanhe. E a gente também agora vai começar, com o consentimento, né, dos tutores, aí, dos responsáveis pelos pets, a filmar para mostrar, né, dentro do processo lá, né, processo de coleta, né? Coleta que não há. Então, é muito comum. Esses dias a gente estava coletando aqueles pit monster, aqueles cães muito fortes, né? Parrudões. O cachorro dormiu profundamente na hora da coleta, não foi, Hugo? Foi sim. Profundamente. Assim, se houvesse tão relaxado estava, né? Coletamos Rottweiler. É bem tranquilo. Também fora de BH, até mando um abraço para ele lá, o Nilson de São Brás do Suaçuí, do canil Samabile. Os cães tranquilos, super de boa. E a gente brinca muito também, que, por exemplo, a veterinária, a gente trabalha muito com esse cuidado, né? E às vezes até a gente antevê, né, algum tipo de problema. Então, por exemplo, se você for pensar numa vacina, é desconfortável que o animal vai tomar uma agulhada ali? Tem que tomar, mas olha os benefícios. Tem que tomar. Então, no caso de vacina, às vezes fica dolorido depois. Uma doação... Os meus ficam irritados comigo uns 2 dias. Uns dão febre, né? São temperamentais. Depois eles relaxam. Agora vamos falar dos benefícios para quem recebe, né, para o animal, porque a gente fala de tutor para tutor. Quem tem um animal em casa, esse meu animal, graças a Deus, está com saúde, não precisa dessa doação. Mas às vezes você é o tutor que o seu animalzinho precisa da doação. Então, para quem tá e tem um animal que pode ser doador, vamos ajudar a convencê-lo, trazendo assim, quais são os benefícios para o animal que recebe essa bolsa de sangue? Olha, inicialmente, ele já tem essa parte dessa consulta que é feita previamente, né?
Quando o animal, a gente vê que ele está apto mesmo para doação, são coletadas... Eu falo especificamente do que recebe. Sim. Tá? A gente retira, né, uma amostra de sangue dele para fazer os exames dentro do laboratório, para garantir exatamente como que o organismo dele está. Então, a gente faz exames de bioquímica, a hematologia, como se fosse um check-up médico. Geral, completo. Geral. E, por exemplo, no cão, ele tem também os exames de hemoparasitose e da leishmaniose. Né? Igual o Tarcísio falou, que além de... em Minas, na realidade, em países tropicais, ela é um problema, porque a gente tem muito carrapato. Muito. E ainda temos muita... Então, elas... Estamos numa área muito endêmica. Endêmica. E é complicado. Eu tenho um cão que quase morreu. Eu comprei ele veio com essa parasitose e é uma doença de curso lento que às vezes te mascara ali. Uhum. Às vezes, a gente encontra situações que a gente vai avaliar um animal e aí, às vezes, o tutor, ele até fala com a gente, fala, olha, esse animal, eu acho que ele está saudável e tal, mas eu não sei o que ele tem, que ele, de repente, ele não engorda, alguma coisa. E no a gente fazer essa avaliação prévia, a gente já fala, olha, ele está com tal problema. Então, a gente até ajuda a melhorar a qualidade de vida desse animal. É lógico que ele vai passar por uma medicação, ele vai se recuperar e depois, quando os testes dele ficarem melhores, é que ele vai virar um doador. Mas a gente ajuda até em manter a qualidade de vida desses animais. Na realidade, os benefícios, para enaltecer bem essa questão, é o seguinte, a legislação ela não é regulamentada, mas ela tem uma regra que você não pode comprar a doação, você não pode comprar o sangue. Isso é proibido por lei. Então, na realidade, a gente beneficia o doador pelo ato da doação com um pacote de benefícios que vão se escalonando à medida que ele volta para doar mais vezes. Nós vamos falar sobre esses benefícios aqui. Em que situações é mais comum a doação? Acidente, processo... Necessidade de bolsa. Necessidade de bolsa, normalmente. Que é mais comum de receber. Acidente, um trauma que o animal sofreu, às vezes doenças, a própria hemoparasitose, ela pode gerar no animal a necessidade, porque o sangue é destruído pelo parasita. Isso. Principalmente quando o animal tem riscos muito graves, né, de anemia, às vezes ele teve uma hemorragia também. Então, nesses casos, o animal ele precisa de uma doação, ele precisa receber uma bolsa de sangue. E muitas das vezes é a única salvação para ele. E né? Exatamente. Isso quando a necessidade é um sangue total. Uhum. Mas a gente tem a questão dos hemocomponentes, que depois ele pode enaltecer mais. Assim, a gente fraciona o sangue em hemocomponentes que, se você usar ele... Outros com os componentes, componentes para uma demanda específica, o resultado vai ser mais eficiente ainda. Então, por exemplo, uma baixa de imunidade, nós teremos um hemocomponente para ela. O problema de coagulação, teremos um componente para ela. Então... A tecnologia está avançada a esse ponto, né? De fazer isso bem. Uma coisa que é muito importante é justamente isso, é porque a gente faz essas captações, então a gente tem todo esse preparo do sangue, né? Essa separação dos hemocomponentes. Por quê? Porque quando o paciente ele precisa de uma bolsa, é para ontem. Sim. Então tem que ser uma coisa ágil, por quê? Porque às vezes ele não vai poder esperar. Então tem que estar tudo pronto, a tipagem sanguínea tem que ser informada, não ter nenhuma hemoparasitose, isso tudo tem que estar muito certo. Por quê? Porque o paciente muitas vezes ele está numa condição tão frágil que se ele esperar 2, 3 horas ele não vai conseguir. E o fator tempo é fundamental. Nessa questão. Vamos falar de benefícios, então? Vamos lá. Para quem está pensando em ser um tutor, doador, né? Colocar o seu animalzinho para doar, a gente tem aqui vamos mostrar aqui na TV. Vamos falar primeiro dos cachorrinhos, tá? Tarcísio e Hugo, vocês vão comentando, sim. né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa evolução do plano de benefícios, começando com a primeira doação. É a avaliação veterinária, check-up, exames para hemoparasitoses, tipagem sanguínea e microchipagem. Isso. Tipagem sanguínea é aquilo que você falou. Os animais também têm tipo de sangue, né? Sim. Igual a gente. E a microchipagem, ela é uma forma da gente rastrear que aquele animal, porque são tantos animais que passam, a gente rastrear que aquele animal que está doando, se ele retornar, ele é o mesmo animal. As informações estão ali, estão ali arquivadas, a gente tem um histórico pelo todos os exames, a evolução, temos assim, então... E às vezes você chega em alguns canis que tem lá, eu, por exemplo, tenho um amigo que hoje é o maior criador de pastor alemão do mundo, é o maior canil. São acho quase 200 ou mais de 200 animais. Pastor alemão, eles são todos muito similares, né? Então, isso também é uma forma da gente conseguir
né, identificar o DNA mesmo, né? E a entidade do animal, né? E o programa, ele ajuda tanto que, por exemplo, essa questão da microchipagem. Se for um tutor que às vezes ele viaja com o pet dele, se o animal, dependendo do local para onde ele vai, se ele não tiver microchipado, ele não consegue embarcar com ele. Porque já é uma condição mais rigorosa. Comunidade europeia, Estados Unidos, o animal tem que estar microchipado. Entendendo. Tá, aí na próxima segunda doação, aí tem avaliação veterinária, check-up, exames de hemoparasitose. Os exames são feitos toda doação, Todas né? as doações. E avaliação veterinária, obviamente. Uhum. E aí eles passam a ser vermifugados. Na terceira doação, tem avaliação veterinária, check-up, os exames de hemoparasitose, tem a vacinação múltipla e antirrábica. Uhum. Aí na quarta doação em diante, avaliação veterinária, check-up e exame de parasitose e vermifugação mais uma vez. E na quinta em diante, avaliação veterinária, check-up, exame de hemoparasitose, vacinas anuais e vermífugo semestral. Daí em diante mantém esses benefícios. Então, é um animal que passa a ser doador. Vamos para a próxima tela? Deixa eu só falar que tem um benefício que não está especificado aí, que ele, na realidade ele é uma novidade, que é que o animal, a partir da quinta doação, né, na sexta em diante, ele passa a ter direito de forma gratuita de uma bolsa, caso ele precise ao longo da vida. Se ele precisar, ele vai ter lá garantido essa doação. Essa doação. Ele vai ter uma bolsa. Então, assim, é uma forma ainda de ele que doou tanta gente, tantos outros animais, exatamente, né? Passa a ser ajudado também. Vamos para a próxima tela de cachorros. Aqui, então, mais ou menos é um resumo de tudo que para você que está assistindo a gente, né? Para você dar um print aí, no momento que você dá o print, que são os benefícios de acordo com as doações. Lembrando que é o período de 3 meses entre uma e outra. Agora vamos para os gatos. O raciocínio é mais ou menos o mesmo. Cadê a telinha? Aí é mais ou menos o mesmo. E os benefícios também são os mesmos, né? É o mesmo esquema dos cães. Começando na primeira doação, ele já é microchipado, foi o que o Tarcísio estava explicando aqui, a importância de saber quem é o animal. E na sequência, os mesmos benefícios. Também pode passar a próxima tela, ao longo da primeira até a quinta doação, com os benefícios. Lembrando que no caso dos cachorros, é o teste de leishmaniose em todas, né? Em todas as vezes que eles forem doar. E no caso dos nossos gatinhos, os testes de FIV e FeLV, que são doenças extremamente perigosas para os felinos, né? Os nossos gatinhos. Tem que fazer sempre esse teste. Deu positivo, não pode ser doador. Não pode. Foi negativado, tá tranquilo? Pode continuar sendo doador e salvando vida de outros animais. Obrigado, pessoal. Pode tirar da tela. E aí o que a gente nota no mercado, Marcinho, é que muitas vezes outros hemocentros, eles não fazem, pelo fato de não ter um grupo com toda essa estrutura por trás, eles não fazem esses exames a cada coleta. Então ele abre uma janela de possibilidade de contaminação. Já vimos testemunhos casos, né? de contaminação. E com relação ao objetivo dos benefícios, é que os responsáveis, os tutores, eles deixem de ter esse custo com a questão de monitoramento de saúde, né? Você tem uma consulta veterinária. Você tem essa preocupação, porque já passa a ter essa garantia de que o animal está... Então, se ele faz uso de 3 em 3 meses, ele está ali com seus exames em dia. Está monitorado, exatamente. Depois é só cuidar do bichinho que vai dar tudo certo, né? Exato. Então, é realmente muito importante você ter essa certeza de que seu animal está seguro. Mas, Tarcísio, temos novidades, né? Parece que está vindo novidade aí em janeiro, porque além dos gatinhos e dos nossos cachorrinhos, os cavalos, os nossos equinos também estão nesse... Fala um pouquinho, parece que não tem muita coisa ainda, está ainda nesse processo ainda de lançamento, mas o que você pode adiantar dessa novidade? Essa novidade, eu sempre amei cavalos, né? Sempre convivi no meio, e a gente está trazendo uma novidade que ela principalmente para atender os potros, que é um hemocomponente que é usado muito nos Estados Unidos, que aqui ainda não é cultural a utilização, que é o plasma hiperimune. A gente separa um hemocomponente que é o plasma e a gente faz todo um protocolo, um tratamento com os doadores, e eles produzem quantidades muito boas de anticorpos que vão ali junto ao plasma. E esses potros, principalmente potros de valor zootécnico maiores, é comum em outros países, né? Eu até já visitei um aras muito grande na divisa entre Paraguai e Uruguai, que era praxe utilizar,
que era um criador de puro sangue. Então os animais já nasciam valendo 60, 70 mil dólares. Para ele garantir que aquele animal, porque uma garantia que é muito difícil você ter é que a égua que vai parir o potro, que ela realmente está com o colostro dela. A gente vê isso muito no ser humano, a importância, né, da questão do colostro, do quanto que aquilo faz a diferença no restante da sua vida. Para os outros mamíferos são a mesma coisa. Então, como a gente não sabe se aquela égua passou por algum estresse, está imunodeprimida por algum problema de saúde, e talvez não atenda aquele potro, e isso compromete até a sobrevivência, porque acaba sendo uma espécie frágil, né, dentro dos desafios ambientais, né, a pare, o umbigo fica em contato com o chão, acaba sendo uma via de entrada. Os criadores fazem a infusão, transfusão mesmo, com o plasma hiperimune, uma bolsinha de meio litro, e a taxa de sucesso é altíssima, o animal fica extremamente imunizado, num momento muito importante, que ele ainda é frágil, não tem a própria imunidade, né? E faz às vezes para garantir a imunidade que ele estaria recebendo da mãe dele. Que bacana. Então, tem para eles tem também essa questão mesmo da própria sobrevivência, né? A sobrevivência. Do animal, né? Ter essa certeza de que exatamente, ele está seguro, né? Que o desafio no nascimento é muito grande. E é um mercado extremamente aquecido de cavalos, né? Um dado econômico aí que o mercado de equinos no Brasil emprega mais do que toda empresa automobilística. Pois é, então assim, ele movimenta muita economia, além de ser uma espécie linda, né? Sim. E garantir a sobrevivência, a saúde dos animais é fundamental, não tem preço. Exato. Vamos falar aqui para a gente seguir na nossa reta final. Queria que você falasse um pouquinho da experiência com células-tronco, como que está esse trabalho de vocês assim, para a gente caminhar para o nosso encerramento. Então, vocês também têm expertise nessa área. Então, a célula-tronco, ela vem como mais uma alternativa para tratar desses animais. Os animais, atualmente, o que está acontecendo muito? Os animais estão vivendo mais, eles estão tendo uma vida bem mais longa, e às vezes eles começam a ter algumas outras necessidades que até então a gente não estava tão atento assim. Então, às vezes o animal consegue desenvolver um probleminha neurológico, né? Às vezes o animal tem algum outro problema de articulação também. Por quê? Porque a idade dele está avançada. Então, isso faz parte do processo de envelhecimento normal que o animal tem. Então, a célula-tronco, ela vem como uma alternativa para melhorar a qualidade de vida desse animal. Elas são células que tem no organismo, no caso, elas são separadas e cultivadas, e elas têm um potencial de melhorar a qualidade de vida desse animal. Se o animal tem uma lesão a nível cartilaginoso, ela vai entrar e vai substituir essa cartilagem que tem ali. Se ele tem um processo degenerativo, ela vai entrar e vai melhorar a resposta do organismo para enfrentar aquele processo degenerativo. Então, elas têm um potencial muito grande. E hoje em dia, é um ramo do mercado que ele está pouco explorado, e a gente vê que tem essa necessidade mesmo, né? Igual eu expliquei, os animais estão vivendo mais, as necessidades estão mudando, né? O apego que as famílias têm pelos animais, ele tem aumentado muito também. São membros das famílias. E o entendimento agora, também das pessoas com relação a isso, exato, né? Assim, a compreensão da importância de não só ter o animal perto de você, mas garantir que ele tenha qualidade de vida. Né? Exatamente. Como um ser vivo. Vem como parte da nós, família, né? Claro. Vem como mais uma alternativa para a gente poder ajudar, né? Cada vez mais. Que é hoje a nomenclatura que se dá a esse segmento é a medicina veterinária regenerativa. Existem, como no ser humano, uma coisa que está chegando também na veterinária, a questão da câmara hiperbárica. A célula-tronco é uma coisa mais refinada ainda, né? E com níveis de sucesso altíssimo. Bom, a gente precisa encerrar, porque toda conversa boa tem hora de começar, mas também tem hora para acabar. Queria que vocês deixassem uma mensagem, Hugo, primeiro, para quem é tutor, para quem quer pensar em ser doador, que pensa em ser doador, quais são os benefícios. Não. Qualquer mensagem, não vou nem falar de benefícios, qualquer mensagem que você dá como profissional, que estuda, que está terminando, né, que tem o seu doutorado, que tem sua história nessa área. Passa uma mensagem para essas pessoas. Acho que o mais importante é que o tutor entre em contato conosco para tirar essas dúvidas. Que eu acho que se a gente conseguir sanar todas essas dúvidas, que cada pessoa tem as suas, a gente consegue trazer e ela vai ver que os benefícios vão ajudar demais. Vão ajudar ela, vão ajudar o animal dela e vão ajudar todos os outros que vão precisar dessas bolsas de sangue. É um propósito maior, sim, né? É uma causa maior. Uma causa muito maior. E, Tarcísio, queria que você falasse um pouquinho de futuro, de que vocês estão planejando, assim, e também deixar uma mensagem, né? Estamos na reta final do ano aí também. Com relação ao futuro, assim, a gente veio para fazer
a diferença, ajudar os pets, né? Eu decidi fazer veterinário, eu tinha 6 anos, nunca mudei de ideia. Nunca se arrependeu? Nunca me arrependi. E assim, sou um apaixonado pelos animais de forma geral. A gente veio para trazer essas novidades, né? Trazer convalescência, melhoria na qualidade de vida, né? Menos sofrimento nessas fases mais avançadas da vida. Então, assim, nós estamos aí abertos a tudo. E com relação à mensagem, eu falo que teve um episódio, deve ter umas 3 semanas, que marcou muito para mim, que a gente está no caminho certo, sabe? Eu fui pessoalmente entregar uma bolsa e aí a moça não pôde pagar naquele dia. Eu retornei umas 2 semanas depois. Eu falei, como é que tá? Era um gatinho. Ela falou assim, não, ele faleceu. Eu falei, meu sentimento. Ela falou assim, mas não tem preço essas 2 semanas a mais que você me deu com ele, entendeu? Então, assim, a gente hoje está do lado, quem não, às vezes, culturalmente, né, por todos esses paradigmas, às vezes não doa, está desse lado hoje, você pode estar do outro lado sem depois. Então, eu falo que... Um propósito aí também, um propósito. Então, eu falo assim, que isso, né, inspire as pessoas essa a doar. Corrente do bem. Corrente do bem, exatamente. Estenda, né? E podem contar com o grupo aí. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Foi muito boa a conversa. E a gente, né, o que depender da nossa parte, do auxílio nosso, nós estamos aí para ajudar. Juntos. Estamos juntos. 2026 de muita saúde e bem-estar para os nossos animais. A gente vai deixar aqui embaixo todos os contatos, Instagram, telefone, né, para você entrar em contato com a Hemozoo, tirar suas dúvidas, né, como que eu faço para ser doador. Belezinha? Agora a gente vai olhar aqui para nossa câmera geral para a gente fazer a nossa despedida. O nosso brinde final aqui. Muita saúde, paz. Só na intenção. Aqui, ó. Isso. Saí totalmente do enquadramento do microfone, mas a mensagem é para você aí que está nos assistindo. Toda terça-feira você já sabe que a gente está aqui no nosso encontro semanal com um bate-papo com muita gente bacana da nossa cidade, que trabalha, que investe, ou que está, né, apostando em Betim e na nossa região. É o caso da Hemozoo. E você sabe, né? Então toda terça-feira a gente está aqui, 7 horas da noite, no nosso canal oficial no YouTube. A gente também, você encontra as nossas notícias também no nosso portal, www.otempobetim.com.br, o nosso Instagram, que é o @otbetim, e também a nossa edição impressa de toda sexta-feira com resumo das principais notícias da semana. Tradicional, né? Mais de 50 anos, eu sei que essa você conhece muito bem. E a gente volta na próxima terça-feira com mais um bate-papo muito importante. Lembrando que, tá chegando aniversário de Betim, hein? Fazendo aniversário também. Então, a gente volta na próxima terça-feira. Um beijo e até lá. Tchau!